Fala pessoal, tudo bem? Hoje um episódio especial aqui, um episódio sobre a jornada da nutrição esportiva, mais um curso que eu e o Thierry estamos lançando aí novamente. Fizemos a primeira, foi um grande sucesso. Tivemos aí alunos que conseguiram colocar em prática o que aprenderam com a gente e a gente, através deles mesmos, tiveram um novo pedido de vai ter a 2, será que vai ser legal? Vocês podiam fazer a 2. Então, lançando aí a jornada da nutrição 2.0. Trazendo aqui o Thierry, né, um grande parceiro aí dessa primeira, e agora vamos para a segunda. O que você tem a dizer aí para esse pessoal que está ansioso esperando esse novo curso? Então, a gente partiu, né, dessa segunda jornada agora, né, atendendo a pedidos. Vieram perguntar para mim também se, vamos fazer a segunda, vai ter a segunda. Ano passado vocês fizeram, né? Até então a gente não estava com tantos planos para poder executar essa segunda, mas atendendo aos pedidos aí, acho que vai ser bacana a gente iniciar essa nova jornada 2.0 aí, a jornada da nutrição esportiva. E a ideia dessa agora, Ângelo, acho que é vir com novidades, né? Ano passado a gente trouxe um básico mais aprofundado dentro da prática da nutrição esportiva e tudo mais. Só que dessa vez a gente vai vir com esse conteúdo ainda de base para as pessoas novas que forem participar, obviamente, mas também trazer novas perspectivas, novos conteúdo, né? Novos conteúdos, novos olhares aí dentro da nutrição esportiva, coisa que mudou um pouco do ano passado para cá e também coisas que nem tudo deu para poder falar nos 3 dias do ano passado, né? Perfeito, perfeito. A ideia é essa, a gente pegar essa nova visão e trazer também, a gente quis trazer também que a gente percebeu que a gente fez algumas aulas extras depois e que os alunos eram muito crus nessa parte de gestão estrutural da sua empresa, né? Ainda trabalhavam muito só, eu sou um nutricionista, mas não tinha uma visão que talvez a gente, por ter, né, mais tempo de mercado, tá aí nessa jornada há mais tempo. Eu também, por ter uma outra formação, sou economista e administrador, tenho muito isso focado dentro de mim, de como direcionar o meu negócio como empresa. Então, a gente quer trazer também agora nessa 2.0 essa parte de gestão, essa parte de vendas, essa parte de posicionamento estratégico e até de vendas online, que é uma coisa que mudou muito o meu consultório. Então, eu quero levar isso também para quem vai estar com a gente aí nessa 2.0. Essa parte de gestão realmente a gente falou um pouco mais nas aulas extras, né, que nós fizemos depois do encontro mesmo, o que foi bem proveitoso, só que a gente acabou não conseguindo aprofundar muito. E nessa segunda jornada, né, nós vamos entrar mais sobre isso, falar sobre isso e até mesmo algumas coisas novas que estão vindo aí, que é a própria utilização das IAs, né, das inteligências artificiais aí para nos ajudar, né, nesse trabalho, tanto da parte, não só na parte gerencial, né, mas na parte, eu acho que de criação de ideias para conteúdos para postar, para poder atrair mais clientes, para ajudar a poder melhorar. Facilitar o dia a dia, né? Eu também falo isso, se não fosse a inteligência artificial hoje, eu acho que sozinho eu não faria tudo que eu faço, né? A gente está aqui onde eu trabalho o dia inteiro, está aberto 3 telas aqui, e eu fico com minhas 3 telas e várias IAs trabalhando ali comigo o dia inteiro para conseguir ser produtivo. Eu acho que quando a gente consegue enxergar a IA não como quem vai competir com a gente, e sim quem vai ajudar a gente, muda o game e acho que esse é o padrão que a gente tem que levar e vai ter nessa 2.0, né? Como você colocar a IA a seu favor, ao invés de ser alguém que você vai competir ali com ela por pacientes, né? Porque a gente nunca vai perder para o IA, porque o tato que o nutricionista tem ali, a experiência que o nutricionista tem e um conhecimento bem buscado. Talvez o conhecimento aí até tenha onde buscar, né? Mas aplicar aquilo na prática, entender pessoas, eu acho que ainda elas, não digo nunca, mas eu digo que elas ainda estão distantes de conseguir entender as pessoas. E falando em IA, assim, eu lembro que eu encontrei uma menina que já foi minha paciente, aí ela, oi, tudo bem, Thierry, como é que você tá? Meu marido tem que ir lá em você, que ele tá fazendo triatlo e tal. E ele fez agora o Ironman, acho que foi aquele de Floripa desse ano. E, poxa, foi bem lá, mas ele teve alguns problemas intestinais.
e tal. Mas o acompanhamento que ele fez foi tudo pelo chat GPT. Eu falei, então, pode ter sido isso. E eu vou além, assim. Eu uso as ferramentas hoje, eu uso o chat GPT, eu uso, enfim, Manos, enfim, tem várias ferramentas hoje de inteligência artificial para poder me auxiliar dentro do trabalho. Então, coloco os prompts lá direitinho para poder falar e tal. E aí eu vejo vários erros que eles entregam. Então, vou dar um exemplo. Esses dias eu montei uma estrutura para uma prova de triatlo, de ingestão de carboidrato. Sim. E eu falei, eu quero X gramas de carboidrato por hora, vou utilizar esses tipos de alimento, de suplemento, coloca cada hora tanto tempo, só para ele vir com um texto arrumadinho. Aí ele botava lá, vou dar um exemplo, de 80 a 90 gramas de carboidrato por hora. Aí ele vinha, descrevia tudo, aí lá no final ele falou, aqui tem entre 80 e 90 gramas por hora. Aí na hora que eu ia calcular, não tinha a quantidade que ele estava falando que tinha. Eu falei, aqui tem menos, nesse alimento aqui você errou, não é essa quantidade. Aí ele, é mesmo, desculpa. Eu tava lendo sobre isso esses dias e os criadores da IA, né, eles falam assim, eles colocaram realmente a IA para ela não ir contra ao programador de prompt. Então, tipo assim, o mundo já está muito em debate. Se a gente coloca uma IA que debate com quem está falando com ela, a gente ia criar problemas maiores. Então, eu estava lendo justamente sobre isso e esse é o cuidado que a gente tem. Esse dia eu também estava estudando por ela e estudando sobre eletrólitos e eu pedi um gráfico comparando eletrólitos e carboidratos em uma prova. E ele deu o eletrólito como fonte energética, né? De você usar, quando subia o eletrólito, você subia a quantidade de energia que você estava dando para o seu paciente. E a gente sabe que eletrólito não dá energia a ninguém, né? Só mantém o balanço energético ali funcionando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ainda do que tem com IA. E outra coisa que eu vejo muito nelas também é quando você pede referências, ela joga a referência e traz para você, você vai pesquisar, não existe aquela referência dentro de onde ela colocou. Tipo assim, ela simplesmente maqueia a referência mesmo. Então, ainda a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo para meus pacientes, eu até entro na IA e, por exemplo, exames hoje laboratoriais. Eu jogo na IA antes, por quê? Eu sei que o paciente fez isso, então eu quero saber o que a IA respondeu para ele, para mim estar ciente que ele vai chegar aqui com aquele monte de informação e eu falando, pera aí, calma lá, não é bem assim que a gente tem que tá levando a IA, calma um pouquinho, né? Teve uma época que eu tava... Teve uma época não, eu faço isso ainda, mas corrigindo, obviamente, jogava o PDF do exame de sangue para ela poder formar só a tabela. Eu também faço isso. Para poder facilitar a leitura, né? Porque vem ali exames, 40 páginas, um monte de exame para você ficar rolando para cima, você coloca tudo numa tabela e aí vai ter os números. Sim. E aí eu comecei... Aí ela começou a me dar também informação, se ele estava fora ou dentro. E aí aqueles que estavam fora, eu pegava e ia lá olhar. Aí peguei um exame, um resultado totalmente fora. Aí quando eu fui olhar, não era o que estava no PDF. Eu falei, não é possível. Aí ela já está mentindo demais para mim. Né? Está querendo me agradar demais. Ainda tem algumas falhas. E aí essa semana eu estava dando uma aula numa graduação, a convite de uma professora. E aí eu perguntei para os alunos se eles já estavam aprendendo a fazer a dieta à mão, né? Com papelzinho lá, né? Na faculdade era ali fazer na graduação, né? Acredito que talvez até a maioria aqui que vai assistir a gente hoje vai ser nutricionista. A gente aprendeu a fazer à mão, tabela, né? Da tucunduva, da taco, né? Dos alimentos. Por quê? Se você não aprende a fazer à mão e deixa tudo para uma calculadora fazer, meu amigo, quando tiver o erro, você vai caminhar naquele erro achando que está certo. Perfeito. Né? Você não vai conseguir nem identificar o erro, né? Eu acho que por isso também a base de conhecimento que você tem que ter tem que estar além daquilo ali. Esse dia eu também estava fazendo um conteúdo sobre hidrogel com ela. Cara, tudo que eu imputei no início, ela vem me trazendo como resposta plena. Então, se você tem aquela conduta e você já trabalha ali com ela, ela já vai compreendendo cada vez mais o que você gosta de ouvir. Você começa a perguntar, ela começa a te entregar o que você gosta de ouvir. Então, eu acho uma ferramenta que veio para somar, absurda, mas tem que saber usar. E eu vejo uma grande lacuna, não sei se você percebe isso, uma geração
que sabe usar a ferramenta de uma forma absurda, mas não sabe perguntar a ferramenta. E quem sabe perguntar o que quer ouvir da ferramenta, não sabe usar a ferramenta. Então, é justamente unir esses dois elos para a gente conseguir ali tirar o máximo da ferramenta possível para melhorar a nossa eficiência. Existe a tal da engenharia de prompt, né, que o pessoal fala, então saber como montar esse prompt também para poder ter a entrega. Hoje em dia a gente já tem ferramentas até voltadas para o próprio nutricionista, né, então tem o próprio Shape que está vindo aí, o WebDiet que está vindo também com as ferramentas de inteligência artificial dentro dos sistemas para poder estar facilitando a vida do nutricionista. Mas, se você não souber a base, que é o que a gente vai ensinar dentro da jornada Nutrição Esportiva 2.0. Não adianta você utilizar a IA, senão a IA que vai te dominar. E você pode perder mercado para a IA lá na frente. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Quem não souber, o nutricionista não vai perder o mercado para a IA, mas quem não souber utilizar a IA vai perder mercado para aquele nutricionista que sabe usar. Perfeito. Então... Eu li esses dias uma reportagem falando sobre isso, mas trazendo na questão de vendas. E ele colocou isso. Hoje um vendedor bom vende ainda melhor do que uma IA. Só que um vendedor bom auxiliado pela IA é imbatível. Ele vende muito melhor do que só o vendedor e só do que a IA. Então é justamente esse caminho que eu enxergo na nutrição. O bom nutricionista não vai perder para uma IA ainda. Sim. Mas um bom nutricionista, sabendo trabalhar com IA, esse cara vai andar na frente de todo mundo. E é justamente o que a gente vai trazer nessa 2.0, como você também integrar IA na sua gestão, na sua produção de conteúdo e até no seu dia a dia de trabalho, que você pode estar ali agregando, né, suas consultas para os pacientes. Facilita demais. Hoje em dia, no consultório, que eu tenho utilizado bastante é a questão de gravação da consulta. E aí depois ela me gera o prontuário. Perfeito. E ela escreve muito bem. Não, essa parte aí, eu também faço justamente isso. Ela deixa ali, o paciente vai falando, depois ela te gera um resumo absurdo, bem feito, né? E muito melhor até que você digitando ali, que você não perde mais o foco no paciente. Né? Você não tira mais o olho nele e aquilo fica tudo guardado. Ainda mais como você também, eu entrego dieta na hora, então a gente tem que estar com aquilo talvez ali anotando e fazendo, né? Você perde alguns detalhes e... Como eu trabalho com acompanhamento, né? Depois com aquilo você pode ainda falar com o paciente, percebi uma coisa aqui na nossa conversa, revendo aqui a transcrição e acrescentei no seu protocolo, então você pode ter trabalhado. E agora eu estou trabalhando ainda para ir um pouco mais além, eu estou querendo criar uma IA que acompanhe um pouco o desenvolvimento dos meus pacientes. Ele vai ficar perguntando ali como é que tá, porque essa coisa que eu não tenho mais tempo de fazer, que é estar em contato direto com os pacientes, sempre perguntando, como é que tá a dieta, como é que tá isso, e ele vai criar um próprio pipeline, onde ele vai criar red flags ali, que vão dizer, esse paciente está precisando de ajuda, esse paciente é amarelo, esse paciente é verde, está tocando sozinho. E vai me classificar ali os pacientes com quem eu tenho que entrar em contato ou não. Legal, bacana. E já existe. Já existe, exatamente. Tem uma rodando. Já está rodando. Bacana. Show! Vamos evoluindo aí para os outros assuntos da moda. E outras tendências, né? Esses dias não, né? Semana passada, semana retrasada, você estava gravando aí sobre o Hyrox. Sim. Com o pessoal da Voice, que vai ter o primeiro campeonato, né? Que é o Full Race. Uma sensação. E tipo, ele me trouxe uma notícia que eu fiquei muito feliz. 220 vagas esgotaram em 3 semanas. Caramba! 220 vagas em 3 semanas? Exatamente. Não tem mais para quem quer. Ele não quer abrir mais vagas porque ele quer fazer uma entrega muito boa. Então, ele vai ficar nessas 220 vagas e falou assim, ainda não é um Hyrox, porque ele é credenciado, só que o Hyrox Brasil ainda só é feito em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas ele mandou o projeto todo para o Hyrox aprovou que ele poderia fazer, falou que ele poderia usar o nome Hyrox, não só assim, falando que é uma prova de Hyrox, mas não é uma prova oficial da Hyrox. Então, ele vai ter uma prova que tipo, vai ser uma degustação para quem sabe uma prova, né, padrão Hyrox Brasil chegar aqui. Que interessante. Então, assim, aí eu vou te fazer mais perguntas, já que você conversou com os especialistas do Hyrox, né? O que é esse Hyrox? Como que tá vindo? Qual é a diferença dele para outras modalidades que existem aí? Cara, primeira coisa que eu mesmo não sabia, porque para mim era mais uma chancela da CrossFit.
Na minha cabeça, quando eu vi, eu falei, não, o CrossFit lançou uma nova modalidade, se chamou de Hyrox e tá vendendo no mesmo padrão CrossFit. Só que não, o Hyrox é uma outra empresa, né? Uma empresa europeia, não uma empresa americana, tanto que os maiores campeonatos ainda são na Europa. Eles falaram que já teve um campeonato na Europa, na Alemanha agora, que é o criador do Hyrox, é um triatleta. Então, por isso, e eles chamam as provas de corrida, não é nem de odd. Ó, Né? Então, assim, a sua corrida é um run. Sua corrida é que hora, o seu run é que hora. Então, ele tem essa tendência realmente muito mais endurance. A qualificação é toda online, não tem mais aquela coisa do coach level 1 ter que ir lá fazer o curso, como era no CrossFit. É 100% online também a qualificação. Eu não sei se o CrossFit já evoluiu para isso, parece que sim. Tem uma parte online. Uma parte online agora. E eles tem essa tendência realmente de ir muito pro endurance e ser uma coisa muito mais para todo mundo do que o CrossFit, porque ele eliminou todos os movimentos do LPO, que seria essa questão de peso, os movimentos mais complexos, e não tem os ginásticos complexos. Então, ele ficou mais fácil. Sim. Então, na verdade, assim, ele é um funcional com uma corrida no meio. Entendi. Então, eles mesmos falaram o seguinte, ó, é muito mais uma corrida com algumas coisas e como assim, e ele tem um padrão triatlo que eles chamam as zonas de troca de área de transição. T1. Como T1, T2, e é uma corrida de 8 zonas com 1 km em cada estação. Então, você tem 8 km para correr e 8 exercícios para fazer, que vem também um pouco, lembra o CrossFit, que é o esqui, o remo, empurrar o trenó ali, né, o wall ball. Então, a gente tem movimentos que lembram, assim, o CrossFit, mas não tem nada a ver com o CrossFit. É porque o CrossFit, eu acho que ele meio que popularizou o tapete preto, para começar, né? Isso. E várias modalidades, a mistura, né? Entre vários tipos de exercícios. Então, acho que o pessoal meio que confundiu isso mesmo do Hyrox. Então, só para quem nunca viu ou nunca ouviu falar, primeiro, se quiser saber mais, vai lá no podcast anterior aí. Volta aqui vai lá no Dopaminados. Do Dopaminados Cast. E assiste lá. O episódio está bem interessante, está até bem visto. A gente já está com mais de 1.500 visualizações, é muito legal. E o Rafael também, ele é muito envolvido com o negócio. Então, ele trouxe muita informação sobre o que está vindo aí, né? A Puma fechou com a Hyrox até 2030. Então, tipo assim... É igual a Reebok fez com a CrossFit. Exatamente, a Reebok fez com a CrossFit. E é um negócio, assim, que ele falou que São Paulo já deu, assim, muito certo. Estava muito cheio, não tinha vaga para quem queria também. E ele falou que o legal é muito para todo mundo mesmo, assim. Por exemplo, a pista, você corre com um campeão mundial, você tá lá correndo na mesma pista que ele, e ele tá dando volta em você, ou ele saiu na bateria na frente, mas você tá na mesma pista correndo com ele, e você vê ali do lado, tem uma família correndo, um avô com a neta fazendo o Hyrox também. Legal. Então ele é muito... Inclusivo, essa era a palavra que não tava vindo. Serve para todo mundo. E para quem não entendeu ainda, ele consiste em 8 km de corrida, só que esses quilômetros de corrida são fracionados. Você faz 1 km de corrida e vai fazer um exercício. Né? Aí tem uma série de exercícios para você fazer. Aí depois corre mais 1 km, outra série de exercícios, até completar os 8 km. 8 km e as 8... Né? As 8 estações. 8 estações, né? E o Rafael falou uma coisa interessante, que ele falou assim, pô, você entra na área de transição, tem cafezinho, Gatorade, Red Bull, né, energético e tal. Aí eu ficava ali tirando foto. Depois eu fui somar meus tempos de transição, falei, pô, perdi boas qualificações de ter ficado ali tirando foto. Então, assim, conta também a área de transição, quanto tempo. Sim. Hoje um amador bom tá fazendo a prova em 1h05, 1h10, pelos que eles me passaram assim, e o recordista mundial sozinho já fez em 48 minutos. Caramba. Então tá... E é justamente o que a gente quer trazer também, né, na jornada, é mostrar como a nutrição vai atuar dentro de um esporte que tem uma carência realmente híbrida, né? É a minha próxima pergunta. Como que a nutrição vai atuar nisso aí, né? O que haveria... o que existe de diferente entre outras modalidades? Quais são os pontos de atenção que precisa ter, talvez, dentro de um Hyrox? Cara, eu acho que o principal é a gente realmente ter essa ideia que não é CrossFit. Então, eu não vou ali ter uma nutrição 100% focada mais nessa parte metabólica e força. Eu tenho que pensar também que ela é muito do endurance.
né? Como você tem ali os 8 quilômetros e os exercícios que você vai estar fazendo também em alta intensidade, tanto que eu fui numa palestra da Gisele, que está muito envolvida, ela é, né, uma das representantes do Hilux no Brasil e tal, e ela mostrou assim, o carboidrato por hora altíssimo, mesmo sendo 48 minutos. Então, tem ali a suplementação, tem o gel de carboidrato dentro, então tem realmente uma característica diferente de você pensar de um corredor e pensar também de um crossfitter. Então, é saber como somar realmente essas duas habilidades aí e ficar realmente no meio termo ali de como prescrever. Imagino que o consumo de carboidrato ali é diferente mesmo. A intensidade acaba sendo mais alta e eu vi que tem muitas competições que são em dupla. Sim. Né? Então, a característica muda também de um individual para o que é em dupla. E também, assim, o local que a prova acontece também pode mudar um pouco, porque é difícil você ter um ginásio onde tem uma pista de 1 quilômetro. Então, por exemplo, pode ser 3 voltas de 330 metros, pode ser 2 de 500. Quando você faz em dupla, é só uma de 500, porque soma o trecho das duas, entendeu? Então, é diferente. A quilometragem também reduz, então, reduz. Quando você vai para a dupla, ele reduz ali a quilometragem, porque soma. Então, cada um faz 500, soma 1 quilômetro, para justamente ficar cada vez mais inclusivo, né? Sim, então, facilita. Eu não sei se todos são assim, mas pelo menos o full race eu sei que vai ser assim, porque o Rafael falou, eu também confirmei com uma pessoa que está inscrita, falou, não, eu estou em dupla, tem que correr só 500 ali, não é 1 quilômetro, não, é um pouco mais fácil. Mas a preparação para eles também, será que vai diferenciar muito de um crossfit, de uma outra? Aqui a gente está falando da prova, Sim, né? Sim, a gente está falando da prova em si. Eu acredito assim, que a preparação, né, ela vai estar muito parecida com uma prova de 10 quilômetros. Né? Porque numa prova de 10 quilômetros a gente tem os guidelines que você não precisa de intra, dependendo ali da intensidade que você colocar. Geralmente a pessoa que faz muito mais rápido realmente não dá tempo. Você vai fazer ali em 35 a 38 minutos. Não faz, né? Então, eu acredito que vai estar aí. O cara que vai fazer ali para casa dos 48... esse cara vai ter que usar menos carboidrato intra, porque, né, o tempo é menor. Agora, se você pegar um amador, ele vai fazer a prova por 1h10, 1h20, 1h30, então esse intratreino vai ser bem importante para esse cara, somando a noite anterior, que a gente estava até nesses dias falando sobre isso, que é muito importante você estar com esse glicogênio full, até você deu uma aula, né, foi no último congresso, falando sobre isso, sim. Né, de quanto que é positivo treinar em jejum, treinar em jejum ou ter esse intra ali, né? E que jejum é esse, né? Sim. Né? Então, isso aí é o mais importante. É o que eu vejo também, assim, até mesmo pensando na preparação, para esse cara, obviamente, a maioria que deve chegar para os nossos consultórios são ainda os amadores, ninguém vai estar fazendo isso daí para 48 tão rápido, assim. Essa galera vai ter uma prova mais longa, ok? Ela precisa estar fazendo uma ingestão de carboidrato intra, mas a gente precisa treinar isso antes. E esse que é o ponto principal, né? Perfeito. Esse que é o ponto-chave. Dentro dessa preparação dele, tá fazendo essa ingestão de carboidrato para treinar esse intestino. Perfeito, é isso aí. Para poder ele tolerar durante a prova. Minha palestra do Nex agora, de sexta-feira, eu vou falar justamente sobre isso, treinamento do intestino, e eu venho batendo muito nessa tecla, tanto que a gente teve agora no Full Ironman de Kona, das mulheres, acabou de ser esse final de semana, as 2 primeiras atletas quebrarem. Aí as perguntas que chegaram para mim, mas será que elas não treinam o intestino? Falei, cara, elas treinam muito o intestino, só que no profissional ali é um micro detalhe. O que aconteceu? A primeira forçou muito na bike, porque ela saiu da água em primeiro e quis se manter em primeiro, porque ela é a campeã mundial atualmente, então ela forçou a bike demais, né? A gente sabe que a segundo lugar pedala melhor que ela e não conseguiu chegar nela. Caramba. E quando ela foi para a corrida, ela já estava muito estressada, mesmo com o treinamento de intestino. Você viu que ela parava nos pontos de hidratação, jogava água, tentava se resfriar. Só que Kona é muito quente, muito úmido, então ela não conseguiu ter a capacidade. E a segundo lugar, por apertar demais a corrida, quando chegou no 38º quilômetro, faltava 4 quilômetros para acabar a prova, ela estava em primeiro, a coisa de 3, 4 minutos da segundo lugar dela também, assim, possivelmente não pegaria. Ela quebra também e começa a cambalear, senta no chão e abandona a prova. E a terceira lugar, que manteve a prova dela sem pensar nas duas,
Nossa, ganhou a prova. Nossa. Né? Porque manteve uma intensidade e ela foi divulgado todo o treinamento intestinal nela e ela é norueguesa e fez questão de treinar no calor. Se ambientou até o intestino para a gente sabe que o calor também acaba, né, diminuindo ali a circulação intestinal. Então, você tem mais apóxia. Então, ela treinou isso também para, no dia lá, dentro do que ela tinha também treinado de intensidade, ela conseguiu completar e acabou em primeiro lugar. Então, o treinamento ele é fundamental para realmente você só repetir, né, no dia da prova. Se fazer um pouquinho mais, estava empolgado. Exatamente. Né? Passou do ponto, pode ser grande erro. Não, cara, eu não sabia dessa história de Kona agora, o que tinha rolado. Mas ali não tá só o intestino, né? Tá a questão também do próprio treinamento dela de ter abusado um pouquinho, talvez, mas elas, tipo assim, quando você fala que quebra no intestino, que quebraram, tá relacionado que foi ao intestino? Ou, tipo, ela teve diarreia, algum problema? Não. Eu acredito ou não? Ou foi mais o gás que acabou? É justamente isso. Eu acredito que é os dois. Porque como você passou do ponto, o seu intestino também não está preparado para estar ali captando esse... Porque a gente sabe que a alta intensidade precisa de carboidrato. Então, como ela jogou a intensidade em cima, não conseguiu usar a gordura como fonte de energia, o intestino totalmente ali parado por causa de calor e excesso também. Pô, o músculo está pedindo oxigênio. O que o corpo faz? Joga tudo para lá. O intestino fica em apóxia. Então, ali eu acho que assim, é mais abusar da intensidade do que treinar intestino. Foi justamente isso que eu falei no post que eu fiz. Que ali eu acredito que não foi falha de treino de intestino. Na ponta ali, todo mundo treina muito bem o intestino. Ali realmente foi um abuso de intensidade, né, que gerou a quebra de o intestino não conseguir, nem treinando muito, acompanhar o que elas pediram. E isso a gente vê em muitas modalidades, né, o Ângelo? Ok, que no Endurance a gente tem esse foco de treinamento intestinal, a gente pode botar em outras modalidades também. O que eu vejo, o que eu lido, né, com o vôlei de praia, às vezes a gente faz estratégias de carb load, aumenta a quantidade de carboidrato, dá suporte de carboidrato intra-jogos, pós-jogos, pré-jogos, tipo, a quantidade de carboidrato alta, e mesmo assim, às vezes o atleta quebra. Né? Vamos usar essa palavra quebra, né? Ou não rende o esperado, ou tem algum imprevisto que a gente não queria, né? Óbvio, imprevisto não quer. Enfim. E muitas vezes a culpa vem da nutrição, né? E aí talvez por isso que foram te questionar, poxa, mas será que não treinaram o intestino dela? Não, o problema não foi o intestino ali, né? Então, eu tenho acompanhado as atletas profissionais de vôlei de praia e às vezes quando aparece cãibra, né? Aí vão investigar e às vezes acham que faltou carboidrato. Nem sempre é o carboidrato que está faltando. Essa atleta está tendo cãibra no segundo jogo, no final do terceiro set, ali, sabe? No tie break está tendo uma cãibra, né? Ou no final do terceiro jogo. Caramba, o quanto que essa mulher já rendeu durante um dia, né? Então, às vezes não é o carbo em si, né? Às vezes vários outros pontos podem ser relacionados. Tanto a quebra como a cãibra, né? Eu sempre falo isso, ela é muito mais fisiológica do que bioquímica. Então, realmente, é o estresse ali que aconteceu. E o fator principal é a desidratação, a falta de água. Parou de ter água intramuscular, as bombas param de funcionar, cálcio e potássio para de circular, a miosina não consegue encaixar em actina. Vamos lá nas aulas de bioquímica agora, desculpa, quem gosta da professora gosta, quem não gosta agora ficou chateado. E você acidificou e não consegue mais, e é onde a gente tem a famosa quebra, né? Que você não consegue mais gerar movimento. Então, é isso que eu falo. E muitas vezes... isso está muito mais relacionado pela pessoa passar de um ponto onde ela treinou e elas treinaram muito, então é difícil falar assim, tinha que ter treinado mais. E é muito o dia também de cada uma, né? Sim. Ela acordou ali no dia acreditando, ela fez uma grande natação, fez um grande ciclismo. Saiu achando, vou meter o pé aqui e vou ser a campeã. E não deu certo, né? E ela tentou continuar ainda, mas o marido entrou no meio da prova, a Luz Charles, que estava em primeiro, e tirou ela da prova para conservar ela, porque ela tem várias provas durante o ano. Então, ela deu uma entrevista depois, falando assim, naquele momento eu não pensava com a cabeça, eu voltei a correr com o coração e graças a Deus ele entrou e me tirou da prova. Porque com certeza eu ia estar bem pior, porque eu estou bem mal hoje. E aí você falando de esporte individual, eu trazendo para os esportes que ainda são
contra alguém, né? Tipo um vôlei, um futebol e tal, tem ainda o rendimento do adversário. Então. Se esse cara tá botando a intensidade lá em cima do jogo, imagina, você tem que dar conta aqui. Né? E se esse cara, obviamente, às vezes pode estar mais preparado, ou no dia é o dia dele, né? Mas quando você parte para um nível desse, também, tipo assim, a terceira ganhou porque talvez ela saiu com a cabeça que ela falou assim, eu não Menos tenho pressão. capacidade para ganhar. Então eu vou na fazer minha. minha prova que vamos ver o que vai dar. Essas duas, elas estavam na frente, então elas pensaram, caramba, se eu quiser ganhar, eu tenho que passar ela. Se eu quiser continuar ganhando, eu tenho que continuar na frente. Então, o alto nível ali, não tem isso. Quando você, né, e é diferente isso, a gente pode, né, a gente vai trazer isso na jornada para o nosso paciente também, quando você prescreve para um amador e quando você prescreve com pró. E quanto você pode aprender na prescrição com pró para usar com o amador. Sim. Então, eu acho que são dois mundos bem diferentes também, na hora que você prescreve a prova para uma nutrição para quem vai ali para terminar dentro de um tempo projetado, ou para quem vai ganhar. É o que você falou. Tem alguém lá do outro lado, tem alguém na minha frente, tem alguém atrás de mim querendo me pegar. Né? E a gente... São diferentes estratégias, né? Exatamente. Até isso mesmo muda bem. E ensinar o atleta ao que fazer em momentos de imprevisto. Isso é importante. Imagina, numa prova de Ironman não dá pra você mandar mensagem pro cara e falar, faz isso daqui. Né? No meio de um jogo do vôlei lá, não dá pra eu falar com o atleta o que ele tem que fazer. Ensinar ele também o que precisa ser feito. Isso é importante para poder aliviar pro... Ter essa educação. Eu falo para todo paciente meu sonho é você não precisar mais de mim. Né? Eu sei que eu tenho que pagar minhas contas com você vindo aqui, mas a ideia é essa, de eu te dar uma educação suficiente para você ter a noção lógica do que fazer na hora que precisar do imprevisto. Né? Exato. Show! Próximo assunto agora, as famosas canetinhas. Nossa, essa aí é o do momento, né? É trend, né? Na verdade, cada dia que aparece surge uma caneta diferente, né? Que são os análogos de GLP-1 para algumas pessoas. Agora a gente tem falado que são análogos de incretinas, né? Não só de GLP-1, que são vários. Cresceram muito, né? São vários hormônios. Já e cada vez estão misturando mais. Já está numa... A gente veio, né, de uma linha grande aí desses medicamentos, né? Começou lá com... Semaglutida, né? Que foi o... Victoza, Saxenda, o Egove, o Ozempic, o Ozempic, o Egove, agora está no... A Tirzepatida, que é o Mounjaro. E já tem o Retaglutida, que está em segunda fase de estudos, e a gente já está vendendo por aí. Isso eu acho... Né, o risco. Um grande risco aí que as pessoas estão correndo. Tem um que também está em fase de estudo, que é o Cagrizema, que é um que vai misturar... Eu esqueci o nome da molécula junto com semaglutida. Então, eles já estão misturando duas... O Mounjaro, ele já é GIP, ele já é análogo de GIP e de GLP-1, né? Ele já tem dois. O Retaglutida, ele é análogo de GLP-1, GIP e glucagon. Então, tipo assim, a ideia agora é ele te ajudar a queimar gordura ainda. Né? Então, assim, a ideia dessas canetas, obviamente, para a gente ver para a obesidade, para o emagrecimento, realmente elas colaboram bastante. A gente vê resultados, né? O pessoal perde peso, né? Não tem muito para onde a gente fugir, mas tem que tomar cuidado. Eu acho que o ponto principal entre elas é a desnutrição que ela pode causar. Perfeito. Eu sempre falo isso, que quando você tem uma dieta que usa a desnutrição e não a nutrição para te emagrecer, você corre um grande risco. Né? E por isso que eu falo também o medo do nutricionista, meu consultório talvez vai ficar vazio, porque agora todo mundo só quer saber da canetinha. Cara, mas a canetinha mais você pode ser um grande aliado, né? Eu sempre falo isso, não tem como você ser contra um remédio que vai combater a obesidade. Eu acho que quem tem que se preocupar com a canetinha é o cirurgião bariátrico. Esse cara aí pode estar com os dias contados da profissão dele, porque ela realmente age de uma forma exemplar, né? A gente vê os estudos, só que a perda também de massa magra, né, tia, é muito grande, né? Então, como é que a gente pode, né, passar aqui para quem está vendo a gente, o que a gente vai passar também na jornada, atuar com a nutrição para combater essa perda de massa magra junto com, né, as famosas canetinhas. O que tem sido visto hoje, né? Primeiro a gente tem que entender o que essa caneta vai fazer. Vai tirar o apetite, vai diminuir o apetite do indivíduo. Diminuindo o apetite do indivíduo, eu vou ter um consumo calórico menor do que eu deveria, e isso contribui para o processo de emagrecimento. Aí vai entrar na questão do déficit calórico.
Aí todo mundo vai pensar, poxa, mas o déficit calórico não vai atrapalhar eu ganhar massa ou perder massa? Se a nutrição, se a alimentação não tiver de uma forma adequada, o déficit calórico pode sim contribuir para a perda de massa muscular, para o não desenvolvimento dessa massa muscular. Porém, existem estratégias, isso até os nutricionistas que estão nos escutando e todo mundo já deve ter visto, Claro. que num processo de emagrecimento, em alguns casos, as pessoas ganham massa muscular e perdem a gordura, que a gente chama de recomposição corporal. Perfeito. Será que isso é possível também com o uso dessas canetas, com o uso dessa medicação? Talvez não ganhar a massa muscular, mas sim preservar ao máximo dessa massa muscular. Hoje, o que eu tenho feito dentro do consultório, tenho tido muitos pacientes chegando com essas medicações. Não tem como correr disso. E aí a gente vai avaliando, né? Vai fazendo um monitoramento. Eu tenho pacientes que perderam 14 quilos já com o uso desse medicamento e também teve uma redução de massa magra grande. Mas por quê? Principalmente porque essa pessoa não treinou. O que eu vejo pior disso é o que todo paciente meu também reclama. Quando eu estou tomando, eu sinto um desânimo que eu não consigo treinar. Né? Então, essa dose pode estar desajustada. Uma das coisas que eu vejo muito, né? Porque quando você está, tô tomando xixas e às vezes a pessoa está usando ali doses manipuladas, né? Que a gente tem absurdas de 15, 20 miligramas e, né, talvez seja uma dose muito alta para buscar um emagrecimento muito rápido, que é o que a gente vê muitas pessoas querendo também assim, emagrecer de um dia para o outro é a forma mais fácil de engordar de um dia para o outro também, né? Quando você perde rápido, recuperar rápido. É muito fácil, então eu tento passar um pouco dessa questão de paciência para o meu paciente. Calma, cara, você não engordou de um dia para o outro, então emagrecer para um dia para o outro também pode ser uma coisa que não vai te ter um sucesso, né? Você não vai continuar magro por muito tempo. Então, eu acho um grande... Lógico, o nutricionista hoje não pode prescrever o Monjaro, isso não está dentro da nossa competência. Então, quando a gente trabalha ali junto com um profissional médico, um endocrinologista, que veio com essa prescrição e é uma prescrição bem feita, cara, fica muito mais fácil a nossa vida. Ainda mais o Monjaro que tira a compulsão. Eu percebo isso com meus pacientes. Cara, Ângelo, eu estou conseguindo seguir agora o que você está me passando. Então, você consegue atingir aquele déficit. E uma das coisas também que eu gostei do Monjaro Pro Ozempic, a pessoa consegue empurrar um pouquinho de comida. Então, às vezes, quando ela quer, ela consegue comer um pouquinho mais. Então, quando ela vai treinar ali, ela consegue ter um treino um pouco melhor. No Endurance, eu acho meio um tiro no pé. Porque ela retarda demais a entrada da glicose ali. Então, você treina... quando você tem que usar? Aí é o que a gente vai ter que também, que a gente já trouxe na primeira, vamos falar mais ainda, que isso eu acho o principal do nutricionista esportivo entender de periodização de treino. Então, aonde o Monjaro é muito bem-vindo? Na base. Onde eu tenho baixa intensidade, altos volumes, gasto calórico alto, então eu vou conseguir trabalhar aquilo ali para mim, né, para eu estar conseguindo ali trabalhar junto com a medicação e dieta. E lembrando que já estão estudando em algumas organizações dele ser um doping. Então a gente ainda vai ter que acompanhar enquanto isso vai chegar, porque quem está realmente também competindo em alto escalão tem que ver como é que se vai poder usar ou não o Monjaro como recurso. Porque acaba, se a gente pensar em modalidades de luta, por exemplo, modalidade de controle de peso, né, esse cara, para utilizar a medicação uma semana antes, 2 semanas antes, consegue baixar esse peso muito rápido. Né? Então, mas em contrapartida, como que isso está evoluindo em relação ao desempenho? Né? Então, acho que realmente é uma medicação que precisa ser bem conversada com os reguladores aí de doping para ver se vai ser válido ou não a utilização dela. Né? Mas em contrapartida, o que a gente pode ter, o que a gente vai abordar dentro da jornada da nutrição esportiva é quais são as estratégias que a gente pode ter com quem está utilizando essa medicação. Né? Pensando tanto para o desempenho, obviamente, quando a gente fala da parte esportiva, quanto para o processo de emagrecimento e prevenção da massa muscular. Né? Então, hoje tem vários cursos que estão lançados por aí falando sobre isso, só que o nosso foco vai dentro dessa parte do esporte. Né? Sim. E aí, um cuidado que a gente precisa ter é o quê? Que essa medicação, quando ela foi lançada, né, essa linha de medicamento, quando foi lançada, foi para o tratamento da diabetes. Sim.
E se a gente pensa em tratamento de diabetes, a gente está falando que é um hipoglicemiante, vai ter uma ação também de redução dessa glicemia. E se a gente fala do esporte, a gente está falando de carboidrato, aumentar a quantidade de carboidrato. Então, uma coisa não bate com a outra. Exatamente. Uma coisa concorre com a outra. Tempo diferente, né? Eu falo isso também para meus pacientes. Mas e amanhã? Eu falei, cara, você tem uma prova daqui a 30 dias. Como é que eu vou te dar algum medicamento que vai diminuir a velocidade que a glicose vai entrar no seu organismo? Eu quero que aumente isso lá no intratreino. E como ela também para um pouco o trato gastrointestinal, né? O volume osmótico também muda muito. Então, chega o carboidrato no estômago e ele não desce para o intestino, porque o piloro está fechado. É como se você tivesse botado algemas ali no seu estômago para trabalhar. E naquele momento você quer um estômago produtivo, treinado. Então, não adianta nada você ter um baita treinamento de intestino se você está algemando o seu estômago. Né? Então, a gente também tem que pensar um pouco nisso, nessas estratégias, como aplicar isso para um paciente também que chega medicado. Né? E aí, vindo para o processo de prevenção dessa massa magra, onde que vem o ponto principal para quem está usando canetinha? É ter uma boa distribuição de proteína. Perfeito. Né? Só que tem um dificultador que a pessoa não tem o apetite dessa proteína. E como utilizar essas proteínas? Né? Vão vir de que forma? Então, eu tive paciente que no uso da medicação falava comigo que não conseguia consumir cápsula. Né? Não conseguia beber água. Então, a distribuição das proteínas, ela entra dentro de um protocolo, vamos dizer assim, né? Não gosto muito de utilizar a palavra protocolo, né? Mas entra dentro... do protocolo, não meio com ácido, né? Entra dentro das condutas para quem está utilizando as canetinhas, assim como a questão da hidratação. Então, hoje a gente vê até mesmo o pessoal falando da reposição de eletrólito para quem está fazendo o uso das canetas. Obviamente, o eletrólito seria... muito cuidado, né? Porque o pessoal está pensando que tomar eletrólito é igual beber água o dia inteiro. Não é. Mas nesse caso, as pessoas não estão conseguindo comer. Então, não está conseguindo nem comer os próprios micronutrientes, os eletrólitos que estão nos alimentos. Então, às vezes, uma reposição de eletrólito pode fazer sentido para esse tipo de indivíduo. Outras condutas que a gente vai precisar ter está relacionado também à parte intestinal, porque tem uma constipação que fica acentuada no uso por conta do próprio atraso do intestino, do sistema intestinal. Então, algumas condutas que precisam ter em relação ao uso dessas canetas para colaborar com tudo isso, né? Tanto para o emagrecimento quanto também para a prevenção da perda de massa muscular. Principalmente as proteínas. Essas Perfeito, que a gente tem que ter atenção. Distribuir essa proteína que suplementa e trazer também o que a gente já abordou na 1, mas agora a gente vai tentar ampliar o leque, né? Que foi o que a gente falou, a gente montou um cronograma, chegou lá, será que não vai faltar conteúdo? Na hora que a gente foi realmente para a prática, faltou dar o que a gente tinha programado, então a gente quer talvez abrir um leque também para falar de suplementos. Né? Na jornada 1.0 a gente só falou com evidência tipo A, né? Não chegamos aos outros suplementos, então esse a gente quer trazer também uma gama maior de suplementos. Sim. Né? Mas repetindo e reforçando o que a gente tem aí de novidades também dos suplementos tipo A, né? Que a gente vem com algumas coisas que mudaram, uns estudos novos, por exemplo, que eu não falei na primeira, sobre o bicarbonato com o hidrogel, né? Também entrei bastante nesse estudo do hidrogel, do tipo de gel, então também se aprofundar um pouco mais nessa 2.0 em suplementos e ainda colaborar do que suplementos podem estar interessantes sendo usados junto com as canetas emagrecedoras. Voltando, até falando desses suplementos aí, eu achei super interessante, porque até então eu não era o adepto do bicarbonato no Endurance. Até então. E aí agora eu tô com um paciente realmente de alto nível dentro do Endurance. Não é pró nem nada, mas ele vem performando bem e gosta de pesquisar e gosta de ler as coisas e tal. Ele falando, Thierry, na maratona de não sei da onde, tinha uns caras lá tomando aquele negócio lá do bicarbonato. O que você acha? Aí calma. Ainda não. Aí, muita calma nessa hora. Aí ele veio performando, veio já fazendo as maratonas aí, abaixo de 2,40 e tal. Aí, Thierry, então, vamos pensar? Beleza, não precisa comprar aquele lá tão caro, não. Né? Vamos testar aqui mais barato para ver como que você se adapta primeiro. E aí, estamos já trabalhando pro Endurance. E saber como trabalhar pro Endurance é diferente de atividades curtas, né? Não, eu falo porque, assim, para mim o bicarbonato vai ser um excelente suplemento pro Hyrox. Né? Prova curta, o hidrogel pro Hyrox. Eu falei isso fui no evento da Malta esse dia, eu falei, cara,
foca no Hilux com hidrogel, foca no CrossFit, que vai ser aí você vai ter um excelente. Porque, o que eu falei com ele? Numa prova, por exemplo, de sprint e de standard, que são provas que duram ali mais curtas, talvez seria legal com quem performa mais rápido. No sprint, então, ótimo suplemento, porque você consegue colocar um volume de bicarbonato ali grande, né? Para o cara não ter um problema gastrointestinal, porque ele tem o hidrogel, então ele consegue consumir logo aquilo antes. E foi o que você falou, a gente também consegue usar. Eu tenho um paciente também que é maratonista, está performando aí para 2h40, 2h45, e a gente tem usado o bicarbonato, e ele, um estômago de avestruz, um intestino muito bom, conseguiu estar ali fazendo doses picadas, né, de 5 em 5 gramas, de 10 em 10 minutos, 1 hora antes, e está realmente também sentindo os efeitos do bicarbonato em pró. E a gente já tem estudos mostrando que essa dose picada também, né, pode ter uma boa resultado. Eu tenho visto também o pessoal usando no triatlo, né, para o intra, né? Então seria assim... loucura, né? A parada eu acho que o bicarbonato em si no intra seria um grande tiro no pé, né, cara? Eu falo, cara, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas o hidrogel talvez funcionaria. Então a gente tem um estudo até que esse dia você vê o atleta comendo ali antes do sprint final, 1 hora antes do sprint final, ele começou a comer o hidrogel com bicarbonato para aquilo ter um efeito tamponante ali na frente, né? Então mas o intra pensando no hidrogel mesmo, é óbvio. Sim, né? Não, tem que é isso que eu falo, mas tem até uma versão brasileira. E uma das coisas também que eu tenho um pouco de medo, que a gente tem que pensar que parte desse carbonato vai ser convertido em sódio, né? Então, assim, 30% disso aí fica como sódio. Então, se você pensar com uma dose para um cara de 70 quilos, ela é mais ou menos ali 21 gramas, vai ficar 7 gramas aí de sódio dentro do cara que vai ser convertido pelo fígado dele e voltar como sódio. Então, como a gente vai aplicar com o resto do sódio? Será que vai precisar de ter sódio na história? Será que repõe tanto? Será que repõe tanto? Então, a gente ainda tem que realmente... Tem mais estudos. E o estudo da própria marca, que tem um viezinho, né, que foi patrocinado pela Malten, mostrou uma melhora de 0,8% no tempo de uma prova até de 44 minutos, né, dos ciclistas. Então... será que o amador compensa esse investimento? Então, tudo isso a gente vai debater também na jornada para entender para quem é interessante. Para o cara ali que está performando a 44, que, ele fazer 43 vai ser bom pra caramba? Talvez recorde mundial. Vale a pena, né? Agora, aquele cara que vai terminar a maratona com 5 horas, será que vale a pena a gente estar usando, né? 4,59 para 5 horas. Não vai mudar muita coisa, né? Então, é isso aí que a gente tem que entender. Então, essa ideia de trazer novos suplementos, de fazer discussões mais profundas com os suplementos, porque a gente entende a aplicabilidade, mas entender nos pormenores, né? Entende como prescrever, sabe como prescrever, mas é para todo mundo, porque entra muito nessa, né? Esse suplemento é para o CrossFit, vai lá. Então, todo mundo que bate no seu consultório, que faz CrossFit, toma esse suplemento aqui. Mas precisa mesmo, será? Então, acho que isso é... Qual é o suplemento para corredor, né? O pessoal quer saber, né? Nossa, eu comecei a correr agora, o que eu tomo? Cara, vergonha. Até o nutricionista ganha esse carinho, né? Você é o nutricionista do CrossFit, você é o nutricionista da corrida, então é justamente isso. E é isso que o nutricionista esportivo ele tem que ter a capacidade de atender todos os esportes, se ele entender a fisiologia do esporte, né? Então, é o que eu falo, eu preciso ser corredor para tratar corredor? Não, mas eu preciso entender muito a fisiologia de um corredor, eu preciso entender talvez, e vai nas provas, entender o que ele sente dentro da prova, né? Ter essa vivência, e quem sabe um dia você arrisca o esporte para você entender aquilo ali realmente na pele, sentindo assim, in the game mesmo ali, né? Certo. Então, Ângelo, deixa eu abrir aqui para falar para essa galera quais são os nossos temas. Que vai cair. E agora a parte interessante aqui da história. Na nossa jornada. Guardem a data, a gente já tem data, né? Dia 6 e 7 de dezembro, então essa vai ser a data do 2.0. O local ainda a gente está a confirmar, mas são sábado e domingo o dia todo, com bastante conhecimento, bastante prática clínica também. A gente quer levar realmente toda a teoria para você aplicar ali no seu dia a dia do seu consultório. Exatamente. A ideia é que vão ser um sábado e um domingo, né? Então, nesse primeiro dia, nós
nós entreguemos aí os 3 primeiros módulos. O primeiro módulo seria Traduzindo Treinamento para Nutrição, que é onde a gente vai abordar um conhecimento mais sobre o treinamento e como que esse treinamento se relaciona com a nutrição, né? Como que a nutrição intervém nesse treinamento, os tipos de exercícios, os tipos de estímulos que nós damos. Nós não, né? Os profissionais de educação física dão nos seus atletas, nos seus alunos, e como que a nutrição vai colaborar para dar suporte nutricional, né, nesses estímulos e nos objetivos que são esperados do treino. No módulo 2, nós vamos falar nutrição para endurance e treinamentos resistidos. Então, a gente vai entrar um pouco mais dentro das modalidades, com as especificidades aí, falando da nutrição para certas modalidades. Algumas modalidades mais voltadas para o endurance. Então, como a gente está trazendo agora, o Hyrox tem uma característica um pouco mais do endurance, mas é um híbrido aí ainda, né? E os treinos resistidos, como diversas outras modalidades. E também querendo entrar aqui, não tinha para colocar no título, mas existem as modalidades também, como o futebol, né, que são as em equipes, que também é interessante e a gente vai estar abordando nesse módulo 2. E o terceiro módulo seria sobre suplementação, né, e os recursos ergogênicos, né, para a gente poder parar aí com as prescrições baseadas no marketing nutricional. Né? Não, esse suplemento aqui é bom, toma aqui, que ele equivale. Não é bem por aí. Né? Saber quais são as dosagens, como que a gente aplica, o momento que a gente aplica, né? Saber fazer uma periodização nutricional, uma periodização de suplementos, né, nutricional aí, que seja adequada para o nosso atleta. E aí, no módulo 4 e 5, que são os módulos do domingo, a gente vai entrar com estudo de caso e a prática clínica, né, que a nossa intenção é que eu e o Ângelo realizamos aí um atendimento com os atletas. Atletas mesmo. Né? Então, o Ângelo vai trazer um atleta para poder fazer o atendimento e o pessoal está assistindo e colaborando, e eu também trazendo um atleta, fazendo um atendimento para vocês verem na prática como que a gente faz, né? Como que funciona o nosso atendimento, o nosso trabalho, e também a gente poder fazer uma discussão depois, obviamente, do caso desses atletas. E, por último, o módulo seria o nutricionista empresa, né? Qual a gente vai trazer aí a abordagem da gestão do nutricionista para consultório, né? Como trazer aí mais clientes, como colaborar para a parte de gerencial desse negócio, né? Falar um pouco sobre as IAs, a forma de atendimento, enfim, né? Como trazer novidades também do que a gente tem feito no nosso consultório para mostrar para vocês. Perfeito. Então, a ideia é justamente essa, levar o que a gente atua na prática, como a gente conseguir, né? Eu queria muito ter tido essa oportunidade de ter alguém que me passasse talvez um caminho mais fácil de como chegar lá, né? Não estou dizendo que, não garanto que você vai chegar, mas eu te garanto que vai ser muito mais fácil, porque eu vou te passar os erros que eu cometi e não vamos deixar vocês cometerem esses erros para chegar lá. Então, a ideia dessa parte de gestão é também falar ali um pouco sobre posicionamento. E como eu também pivotei muito o meu atendimento para online, eu quero levar também essa ferramenta, essa técnica de desenvolvimento que eu tenho, de como melhorar o atendimento online, de como você se posicionar nas redes sociais, sem precisar dançar, sem precisar ficar apontando muito, né, manteiga, margarina, Coca Zero, Coca LED. Então, dá para você ter um trabalho realmente vendendo nutrição online e com previsibilidade ali de recebimento, com venda de pacotes. Então, quero mostrar todas essas ferramentas que eu aplico no meu consultório hoje, e 80% hoje do meu faturamento vem do consultório online. Então, eu quero passar isso com vocês também. E um recado que eu quero deixar aqui para vocês é que quem fez a turma 1 vai ter um desconto especial para estar fazendo essa turma 2. Então, a gente já jogou no grupo lá deles, né? Já sabe qual é essa porcentagem. E nós estamos abrindo as vendas do primeiro lote também, que vai ter um valor de 20% de desconto nesse primeiro lote. Então, você que está querendo fazer a jornada e ainda está querendo continuar com a gente vem com um extra, a gente também está lançando um grupo de estudos, que a gente vai ter um ano ali, né, de acompanhamento, com encontros quinzenais, né, possivelmente um eu ou até dois juntos atuando no mesmo encontro, ali debatendo um artigo científico, trazendo também prática clínica para vocês estarem atuando no consultório e melhorando ali, se capacitando cada vez mais e querendo o que todo mundo quer, tendo seu consultório rentável, um consultório ali que realmente dá prazer de você acordar de manhã e ir para ele, para você atender e entregar o seu serviço com qualidade, né, Thiago? É bem isso aí, Ângelo. Quando eu comecei lá em 2009, né, eu não tinha
uma pessoa que pudesse, vem cá, que eu vou te ajudar, né? Precisava, nem que eu pagasse, né? Na verdade, a gente não está fazendo aqui também nada de caridade, né, pessoal? Exato, vamos lá. Vamos lá. Acho que preciso deixar claro isso, né? Às vezes, e também não estamos enganando ninguém com isso, né? Mas na minha época não tinha ninguém, não se falava muito sobre isso, mentorias, né? Em mentorias, em acompanhamentos, e ninguém queria... Não tinha essa pegada, né, de colaboração. Eu acho que a nutrição também precisa fortalecer muito nisso, né? E aí, óbvio, né, teria errado muito menos e talvez teria encurtado um caminho, né, para poder chegar talvez até onde eu tô, que também não acho que é o ideal ainda. A gente sempre está buscando melhorias e tá avançando. Também, quer crescer. A gente, por exemplo, a gente já fiz esse tipo de curso também, né, eu também propus, fiz outras mentorias e busco cada vez crescer mais. E é justamente a gente levar todo esse conhecimento que a gente adquiriu durante esse todo o tempo que a gente está carregando para vocês aqui, tentando mastigar isso, entregar, ó. Esse é o caminho que levou a gente melhor até aqui. E talvez não seja nem o certo, mas é o que a gente acredita que seja. Sim. E assim, te dá uma luz, ó, esse é um caminho, exatamente. Né? Vamos traçar o seu caminho. Perfeito. Né? Que é o ponto legal, assim, que eu acho que não acredito muito que todo mundo percorre o mesmo caminho. Senão todo mundo seria igual. Eu acho que até na carreira existe a individualidade, né? Como existe na dieta ali para cada um, é a individualidade de carreira também. Mas assim, você vê pessoas, eu sempre fiz isso muito na minha vida, me espelhar em pessoas que eu acho que trilharam o caminho que eu quero seguir. Então eu acho que isso é bem interessante. Quando você tem isso mastigado, fica muito mais fácil você entender, então foi assim que esse cara fez. É isso. E tem pessoas que podem te orientar isso, que você pode trocar uma ideia e falar, caramba, eu tô pensando nisso, o que você acha? Aí a pessoa te dá a opinião, pô, vale a pena, cara? Se eu fosse você, não faria desse jeito. O que você acha desse outro jeito aqui? Nossa, isso daí eu acho que faltou muito para mim. Exato. E o legal também é que agora com essa modalidade do grupo de estudo, a gente vai ter o grupo do WhatsApp, porque a gente vai ter essa troca o tempo inteiro, né? Porque o grupo vai ficar aberto ali mais para essa ideia de conteúdo técnico, mas sempre vai ter esse network, essa troca de informação. Eu tô fazendo assim, eu tô fazendo ali, para realmente também gerar maior conhecimento e maior desenvolvimento de todo mundo na nutrição aí. Então, acho que para a gente poder fechar, e acho que em algum lugar dessa tela vai ter algum botão para você clicar e saber mais informações e se quer estudar com a gente, se quer saber mais tanto sobre a jornada, tanto sobre o grupo de estudo, pode procurar, que a gente está aí disposto para poder ajudar vocês. Perfeito. Valeu, pessoal. Até mais. Até.